Eu sempre falo isso, mas vou falar de novo. Lá no céu vou ter a voz igual de Eliasibe. Você vai ver só. Cantar lá do seu lado no coro celestial. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Viemos aqui para louvar ao Senhor, mas também para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Na escola bíblica hoje nós estudamos a vida de um personagem bíblico. Quem foi? José. E eu quero então meditar com você nessa manhã e também à noite sobre esse tema. E agora, José? E agora, José? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. Compartilha com quem não tem, por gentileza. Se você tem, chega mais perto de quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Acesse aí através do seu smartphone, do seu tablet. Como o pastor Ailton falou na sexta-feira, né? Deus está vendo. Se você vai ficar depois navegando em outros sites, em outros lugares, né? Deus está vendo. Então, não, pastor, estava usando o celular, mas era para ver a Bíblia. Tá bom, Deus está vendo. Abre aí, por favor, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim o texto bíblico: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. E agora, José? Senhor, que a tua palavra lida neste momento venha sobre nossas vidas e entre em nossos corações e mentes, Pai, agora. E que, ao nos identificarmos com José, em algumas questões, algumas nuances da sua vida, e de como o Senhor agiu e como ele se comportou, nós também sejamos hoje impactados pelo teu poder, ó Pai. Que a tua palavra, que por si só tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas, esteja agora, ó Deus, sendo explanada conforme aquilo que o Senhor mesmo já planejou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E agora, José, é óbvio que essa pergunta é um plágio, né? Essa pergunta pertence a um poema muito conhecido, do poema José, de Carlos Drummond de Andrade, 1942. Olha só, e nessa época, a crise desse José, do Carlos Drummond de Andrade, né? A boca vai ficando seca, né? A língua não vai, né? Carlos Drummond de Andrade, ponto. Ele, ao escrever isso, se você já leu esse poema, em algum momento do poema, a vontade que dá, às vezes, é parar um pouco. Você fica meio triste, melancólico. Há, na verdade, um retrato de uma crise, de uma solidão, de um abandono de um indivíduo numa cidade grande. A ideia é complicada. E agora, como fazer? Esse poema retrata a falta de esperança, esse poema fala um pouquinho da sensação de se sentir perdido na vida, do tipo, não está valendo a pena.
Eu estou lutando, trabalhando e parece que nada muda, parece que nada vai para frente, parece que a minha vida não sai do lugar, e agora? Sem saber o caminho a tomar, esse José de Carlos Drummond de Andrade passava por muitas crises. E o nosso José? E esse José que a gente está falando aqui não é o José lá do Antigo Testamento, filho de Jacó, que tem aquela história toda, que ele é vendido pelos irmãos. Não, não é esse José. O José que nós estamos falando aqui é o José que foi escolhido por Deus para ser o pai guardião de Jesus. José, pai de Jesus, esposo de Maria, mal falado na cidade, nos becos, nas famílias de respeito, porque afinal de contas a sua noiva, jovem noiva, já estava grávida. Quais eram as crises desse homem? Quais eram os sonhos desse homem? Já parou para pensar nisso? Porque normalmente na época do Natal, e esse texto, a gente quase que fala assim, pastor, por que o senhor está lendo esse texto? Não é dezembro? Só pode ler esse texto em dezembro, que é Natal, a gente tem que... Né? E no Natal, normalmente, a gente lembra de Maria. Todo mundo lembra de Maria, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Maria, mãe de Jesus. A gente lembra dos pastores no campo. A gente lembra dos anjos que vão lá falar com os pastores. A gente lembra dos pastores. A gente lembra dos magos do Oriente, não é isso? Que vão lá também para presentear Jesus. A gente lembra dos magos. A gente lembra até da ovelhinha, da vaquinha lá no curral. Mas dificilmente a gente lembra da figura do José. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você deu importância à história de José? Parou para pensar um pouquinho sobre José, o que esse homem tinha na cabeça, o que passava na cabeça dele? Será que era tranquilo para ele receber uma notícia como aquela, dizendo o seguinte, olha só, você que está noivo, as famílias já estão aí com tudo certinho, praticamente você já está casado, e aí, só um negócio, a sua noiva, que tem uns 15 anos, 16 anos no máximo, está grávida. E outra é do Espírito Santo. Imagina o que passa na cabeça de José, o que ele vai fazer, como é que as coisas vão acontecer, e a ideia hoje é que a gente possa também pegar aqui alguns princípios, tanto agora de manhã quanto à noite, da vida de José, das interrogações de José, e por isso mesmo a pergunta, e agora, José? O que você vai fazer? A pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos, e agora, João? E agora, Juca? E agora? O que a gente vai fazer? Quando Deus vem para nós, trazendo para nós uma missão, e essa missão, às vezes, ela é diferente daquilo que a gente tinha programado, diferente daquilo que a gente tinha planejado, e agora? Porque há situações e há coisas que acontecem que nós não planejamos, mas acontecem. E como que a gente faz agora? Como que a gente resolve esse problema? Eles não planejaram isso. Eu duvido que em algum momento, quando José e Maria tiveram uma primeira conversa, naquela época, obviamente, não era como hoje, né, um namoro, onde a gente começa, teve um flerte, um interesse, vamos ali então, e vamos sair, vamos... Não era isso, era um negócio de família. José provavelmente muito mais velho que Maria, Maria ainda uma adolescente, e aquele momento já estava ali, mas eu imagino que José e Maria conversando, eles nunca pararam assim, olha, imagina se um dia o Messias vier, e se eu for a mãe do Messias, dizia Maria, imagina eu, José, tendo que dar o nome do Messias, você já pensou nisso? Eu duvido que José e Maria tiveram essa conversa. Eles ficaram assustados, tanto Maria quando recebeu a notícia, e José também quando recebeu a notícia, eles ficaram assustados, não sabiam o que fazer, mas agora, diante daquela situação, precisavam se posicionar. O que a gente faz? Há momentos que a gente recebe notícias que a gente fica apavorado, não é verdade? Apavorado. A gente não acredita no que está acontecendo. Isso diante de uma notícia grave, de alguém que aconteceu perto da gente, ou com a gente, ou de saúde, ou de comportamento, ou de seja lá o que for, nós ficamos apavorados, assustados. José e Maria estavam assustados. José
em especial como nosso foco hoje. E agora, José? Primeiro princípio desse texto bíblico. E agora, José, como fica a sua história? Como fica a sua história? Diz o texto bíblico. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, diz a Bíblia, era um homem que sempre fazia o que era direito, um homem correto, homem íntegro. E a Bíblia diz, ele não queria difamar Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém ficar sabendo. Quem é esse José? Esse José que em Mateus e Lucas até será mencionado como um coadjuvante do negócio. Esse José que no Evangelho de Marcos o nome dele não é citado. Esse José que no Evangelho de João o nome dele só é citado 2 vezes. Em João, capítulo 1, versículo 45 e capítulo 6, versículo 42. Somente nesses 2. Esse José que durante praticamente 14 séculos de história, ele não é lembrado pela igreja cristã. Apenas lá no século XV, a igreja romana finalmente falará e dará um pouco mais de ênfase na vida de José. Eu não lembro aqui quantos foram nessa viagem lá para Israel nesse ano. Levanta a mão aí, os irmãos que foram. Lembra quando nós fomos em Nazaré? Tinha uma igreja para Maria e uma igreja para José. Uma que foi construída em cima da casa onde Maria morava e a outra em cima da casa onde José morava. Qual era a igreja maior? A de Maria. A de José quase ninguém vai lá visitar. Parece que esse José não era alguém assim tão importante na história. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que José já era mais velho e ele morreu antes de Jesus começar o seu ministério público. José só deve ter participado da infância de Jesus até a adolescência e em algum momento ali ele morre. A morte dele não é mencionada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Deduz-se que ele morreu porque em nenhum momento do ministério público ele aparece. Que José era esse? Já teve a sensação de que ninguém sabe quem você é? De que parece que a sua vida, em algum momento a nossa vida está acontecendo, mas quem a gente é? Será que as pessoas sabem de fato? Porque dizem a respeito de nós alguma coisa, outros não dizem, mas quem a gente é? José talvez vivesse um momento agora complicado, de crise. José era um homem comum. Para pensar comigo, o que passava na cabeça de José? Muito provavelmente, como um homem judeu, casar. Ele sonhava em casar. Sonhava em casar e o sonho dele estava agora quase se concretizando. Vou casar. As coisas planejadas e está tudo acontecendo. Ele sonhava em casar. Outra questão, constituir família com filhos. Todo judeu, ele queria ter filhos, um homem que não tinha descendência era considerado meio que amaldiçoado, então ele provavelmente queria casar, queria ter filhos. Esse José também, como um bom religioso, e a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, que todo mundo sabia da sua fama, de ser honesto pelo menos, esse homem, José, ele com certeza queria ser respeitado pelos seus vizinhos, era um sonho de qualquer homem. Ser respeitado pelos seus vizinhos, ser respeitado na sinagoga quando alguém fosse ler ou ele tivesse a oportunidade de ler e debater ali. Sinagoga não é lugar de culto propriamente, sinagoga é lugar de estudo. Então as pessoas vão para lá, começam a ler e ali começam a discutir sobre algum texto e tal. José provavelmente queria exatamente sentar ali junto na sinagoga e discutir e ser ali um religioso, cumprir as suas obrigações. Era mais ou menos o sonho de qualquer judeu comum. Um homem normal. Um homem normal. Só que uma das coisas mais interessantes é que Deus tinha para ele uma missão que ia além do normal. Eu não sei se você já se coloca assim, não, eu sou uma pessoa normal.
Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, eu não quero grandes coisas, eu só quero viver minha vida aqui, eu quero, né, ter o meu trabalho, eu quero ganhar o meu dinheirinho, pagar minhas contas, ter minha família, eu quero fazer minhas coisas, ir na igreja, ter meus amigos. É isso, eu quero fazer o feijão com arroz, o básico. E aí, de repente, Deus chega para a gente e fala assim: eu quero para você algo que vai além do básico. Eu tenho para você algo que vai além do normal. Eu tenho para você uma missão que é salvar este mundo. Porque é exatamente isso. Quando Jesus comissiona a igreja, ele fala o quê? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Ele não falou para alguns ir, ele falou para a igreja, é missão da igreja ir. Não é missão apenas de um missionário, de um pastor, não, é de todo o povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, que precisamos ser uma igreja missionária, indo, ajudando, orando, sustentando. Amém. José, ele queria apenas uma vida comum, era a expectativa dele, e não podemos culpá-lo por isso, mas Deus tinha para ele algo além do normal. Já parou para pensar que Deus talvez tenha para a sua vida algo além do normal? Não estou dizendo isso para você se encher, não. Porque enquanto há pessoas que nós temos que dar uma enchida, tem outros que a gente tem que dar uma esvaziada. Já viu bola, balão de festa, bexiga, sei lá o nome que... É tanto nome que dá para esse negócio, né, que você pega a bola e começa a encher. Só que se você enche demais, o que acontece? Estoura. Mas se você enche de menos, fica feia. Encher a bola, o balão, a bola, no tamanho exato ali, no tamanho certo, é o nosso desafio. A nossa vida não é muito diferente. Saber quem a gente é, encher na medida certa. Nós somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo, como esse vento de Deus que entra e que nos traz vida, é esse Espírito Santo que faz o diferencial. Então não tem mais uma vida comum para quem entregou a vida a Jesus. A nossa vida agora é além do comum, é além do normal. Deus já está agindo em nossas vidas. Deus já está trazendo algo novo. Deus já está fazendo algo extraordinário. José é agora o pai guardião de Jesus. Ele tinha os seus próprios sonhos, tinha os seus próprios projetos de vida, mas ele agora vai se render ao projeto que Deus tem para ele. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente está brigando com Deus porque a gente quer cumprir o nosso projeto e Deus quer para a gente um projeto novo. E agora, José? E agora, José? Segundo lugar, e agora, José? Seja extraordinário. Olha só o que diz o texto bíblico. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. A Bíblia diz, numa versão mais antiga, ao meio da revista e corrigida, que Maria estava desposada com José. E depois vai falar que José era seu esposo. Vamos entender bem aqui, o noivado e casamento judeu não é como o nosso hoje, talvez aqui, a nossa estrutura, o nosso entendimento. Porque alguns, ao lerem esse texto, falam, Maria já era casada ou depois casou? Como é que é esse negócio? Na verdade, desde o momento em que as famílias bateram o martelo e falaram assim, meu filho casa com a sua filha, apertou a mão, é isso, é como se já tivesse casado. O compromisso agora está feito. Não tem mais história, o compromisso é da família. Então, para pensar que agora as decisões que José tomar, ele não está mais tomando só envolvendo a sua vida, mas ele envolve a sua família, ele envolve a família de Maria, ele envolve toda a sociedade que está ao seu redor. E nós, as decisões que nós tomamos, também afetam não só a gente, mas afeta a nossa família, afeta as outras famílias e afeta toda a sociedade. Nossas decisões. Compromisso que vale como casamento, que valia como união matrimonial propriamente dita. É isso que está aqui. José já tinha um compromisso assumido, Maria já tinha assumido. É como se já estivessem casados.
Aí o texto vai dizer, José não queria difamar, em outras versões, infamar, ou seja, deixar com uma fama ruim Maria, porque de certa forma José poderia simplesmente dizer assim, tá vendo aí, ó, essa mulher aí não presta não, tá vendo? Ela tá grávida aí, ó, fez alguma coisa que não devia. Eu quero quebrar o contrato. Ele tinha direito de fazer isso. Ele podia romper o contrato e, na verdade, ele estava ali numa situação muito difícil. E por que era difícil para ele? Porque a Bíblia diz que ele era justo. Lembra de Zacarias? Qual era a fama de Zacarias e de Isabel? Eram pessoas o quê? Tementes a Deus, boas, obedientes à palavra. Essa é a marca deles. Qual é a fama de José até aqui, nesse momento? Como é que as pessoas conheciam? José era um caloteiro, José era uma pessoa que falava mentira, José não respeitava a lei de Moisés, era isso? Não, José era um homem justo, íntegro, ele respeitava, e a situação por isso mesmo se torna mais difícil ainda, porque eu não sei se você parou para pensar, mas quando você se compromete com Deus de fazer a coisa certa, de falar a verdade, parece que tudo vai contra. Parece que as oportunidades aparecem para detonar você. José estava ali numa proposta de vida, era um homem justo, íntegro. E se ele falasse alguma coisa, Maria poderia ser morta. A lei dizia isso. E o pior, qual é o grande dilema de José? Porque se ele não denuncia Maria, segundo a lei, em Deuteronômio capítulo 22, versículos 23 e 29, José poderia ser apedrejado junto com Maria. Porque o adúltero o esposo da adúltera que não denunciava era também culpado e ele poderia ser apedrejado. Estamos entendendo o que está acontecendo? A decisão de José agora não é uma decisão simples. A decisão de José aqui agora é que em ambas as situações, Maria morre. Em ambas as situações, Maria morre. Se ele denunciar Maria, ela é apedrejada e morre. Se ele não denunciar e alguém descobrir, ele é apedrejado junto com ela e morre ela e ele. Há momentos que quando a gente chega na vida, parece assim, gente, não tem solução. Não tem solução. Para onde eu vou? Porque se eu fizer isso, é ruim. Se eu fizer aquilo, é pior ainda. O que eu faço? Já ficou isso? Já ficou assim numa situação de não saber o como fazer, de não saber como resolver, de ficar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não dá para solucionar isso. E a gente perde noite de sono, e a gente começa a ficar nervoso, a gente fica suando, a gente não sabe, a gente fica nervoso, a gente reage à vida. José vivia esse dilema. E a pergunta é justa, e agora, José? Os sonhos de José estavam frustrados agora, não dava mais para pensar em ser um homem casado, com filho, quem mais queria casar agora com esse homem? Como seria isso? Como seria a sua vida agora com essa menina, se é que isso poderia ser possível? Maria estava arruinada, mas Deus chamou José para uma vida extraordinária. A missão de José agora não é mais de ser apenas um pai, de ser apenas um marido, de ser apenas um homem respeitado, um respeitoso, não. Agora a missão de José é de ser o pai guardião de Jesus, de proteger Maria, de proteger Jesus e de cuidar deles. Parou para pensar que se não fosse José nessa história, que ninguém quase valoriza esse homem, ninguém quase valoriza essa história, se não fosse José, Jesus não teria como ter nascido? Quantas vezes parece que a nossa participação na história é uma participação tão pequenininha. Parece que não valeu a pena. Mas eu estou dizendo para você, quando a gente é obediente a Deus, cada pedacinho de pedrinha que é colocado na história vale a pena.
A sua vida é preciosa para o Senhor, Deus tem algo para a sua vida extraordinário, não é o ordinário, não é apenas o básico, não é apenas o comum, é além. José agora se torna um homem que vai ser um agente de Deus para proteger Maria, para que Jesus possa nascer. E uma coisa interessante que a gente vai ver um pouco mais, logo mais à noite, é de que José era da linhagem de Davi, e o Messias viria da linhagem de Davi. Quem dava o nome e quem dava o sobrenome para um filho era a mãe, naquela cultura, era o pai. José decide correr o risco de ser morto com Maria e obedecer o que Deus estava mandando, do que não obedecer e deixá-la sozinha. Quais são os compromissos que nós estamos assumindo? Quais são os riscos que nós estamos correndo hoje? Nossas soluções nem sempre nos levam à realização dos sonhos. Quantas vezes nós não obedecemos o que Deus tinha para nós, quisemos dar ênfase nos nossos próprios sonhos e nos perdemos no meio da caminhada. E a gente não sabe muito bem para onde está indo. Mas quando a gente sabe e que a gente está obedecendo a Deus, porque José lhe recebeu de Deus algo direto, e aí, apesar de comuns, Deus tinha para eles algo que era além do normal, e sabiam o que estava fazendo. Quando a gente obedece a Deus, a gente aprende, como o apóstolo Paulo, a viver em contentamento. Na quarta-feira passada falamos sobre isso aqui. A gente não é obrigado a viver na ditadura da alegria forçada, né? Aquela coisa, estamos sempre felizes, estamos sempre alegres, estamos sempre transbordantes. Não é verdade. Há momentos que nós estamos tristes, há momentos que a gente está frustrado, há momentos que a gente está zangado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi a ter contentamento, a viver contente em qualquer situação. Esteja com fome ou com fartura, com saúde ou enfermo, eu aprendi a viver contente. José, nesse momento, podia tomar uma decisão de que eu não vou fazer isso, porque eu sou um homem justo e eu vou continuar sendo um justo. E ele teria sido mais um que ninguém saberia quem é. Mas porque ele resolveu obedecer e dar um passo em direção a alguma coisa que era diferente, extraordinária, que ninguém esperava, e ele assume Maria, e ele se casa com ela, e essa mulher agora é minha esposa. A proteção de José sobre a vida de Maria possibilitou Jesus nascer, ter o seu ministério, pagar o preço na cruz pela nossa vida. Louvado seja Deus pela vida de José. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você tem feito hoje um papel, por menor que seja, na sua família, continue firme. Não desista. Se você tem falado e orado pelo seu filho, não desista. Se você tem orado pelos seus pais, não desista. Se tem orado pelo seu casamento, por algum amigo, por alguma pessoa que você ama e quer esteja na presença de Deus, não desista. Deus está com você. E Ele está nos lembrando hoje uma coisa importante. As pessoas podem algum dia nem mencionar a gente, podem até nem mencionar o seu nome. O Evangelho de Marcos, Pedro, por exemplo, que foi o ditador ali, o que ditou, né? Não o ditador, mas o que ditou ali para Marcos, e ele escreve o Evangelho. Pedro, talvez, a figura de José não fosse tão relevante para ele naquele momento, na proposta da dinâmica que é só o ministério de Jesus. Mas quando a gente olha o nascimento e tudo o que vai acontecer, a ida para o Egito, o retorno depois, sem José, isso não poderia ter acontecido. Hoje é o momento da gente lembrar desse nome, José. E lembrar da nossa vida, e na expectativa diferente daquilo que o próprio Carlos Drummond de Andrade ele fala no poema, e agora José não tem mais esperança, a coisa acabou, não tem mais jeito nenhum. Pelo contrário, esse José aqui nos traz uma expectativa, ou uma perspectiva de esperança. A luz acendeu. Não estou sozinho. Deus está comigo.
Esse poema que é melancólico, quando a gente olha para José, o poema é de alegria, de louvor e de vitória, porque Deus assim vai fazer. Uma vez eu ouvi de uma pessoa o seguinte, eu era ainda bem jovem, eu falava assim, eu tenho um sonho de não sei o que, nem lembro mais qual era o sonho, porque cada hora, quando a gente olha para o passado, os nossos sonhos são meio bobo, né? Já viu isso? Você fala assim, não, eu tenho um sonho, aí passa alguns anos, você olha para o sonho que você tinha, você fala, nossa, que sonho ridículo, né? Assim, que sonho é esse? Meu sonho um dia foi ter uma bicicleta. Uma bicicleta. Os sonhos da gente vão mudando. Uma vez uma pessoa me falou assim, errado é o sonho, errado é sonhar. Eu olhei aquilo, uma pessoa com mais de 50 anos de idade, na época eu tinha meus 20, eu acho, 19, e aí peraí, errado é o sonho? Errado é o sonho, porque quem sonha sofre. Olha que perspectiva. E aí eu pergunto, como é que a gente vive sem sonhar? Como é que a gente vive sem sonhar? José tinha um sonho para a vida. A questão toda é que o sonho dele não era o sonho que Deus tinha para ele. E de repente Deus fala para ele assim, eu tenho para você um outro sonho. E José resolve obedecer e sonhar o sonho que Deus tinha para ele. E agora, José? E agora é que eu assumo esse compromisso com Deus. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos. E se você crê que Deus pode te dar um sonho, e se você crê que Deus tem o melhor para a sua vida, ore ao Senhor agora dizendo, Senhor, intervenha nos meus sonhos. Mas para fazer isso, cuidado. José, quando fez isso, ele estava correndo o risco de ou perder Maria apedrejada ou ser apedrejado junto com Maria. Ele correu um risco enorme, mas ele sabia que estava nas mãos de Deus. Quais são os sonhos que você tem vivido hoje? Deus está nesse sonho? Tem Deus nesse sonho? Deus tem sonhado com você? Talvez o pedido hoje para você seja, Senhor, eu quero ter uma vida comum, eu quero ter uma vida tranquila, eu não quero mais ter problemas. Ora, só tem problema quem está vivo. Só tem problema quem está trabalhando. Quando Deus nos chama, precisamos atender. José, ele tomou algumas atitudes muito importantes. Entre elas, ele aceitou ter uma vida diferente, uma vida extraordinária. E aquele homem que tinha um sonho comum de vida, agora tinha a missão mais importante de todos aqueles homens, de toda a família. Ele tinha a missão de proteger Maria, com a sua vida, se fosse preciso. A missão que Deus tem dado para a gente, com certeza envolve obediência ao Senhor. A missão que Deus tem dado para a gente, com certeza envolve abençoar vidas de outras pessoas, proteger vidas, sermos guardiões da vida. E há momentos que a gente tropeça, que a gente vacila, mas Deus é aquele que restaura desde o momento que a gente reconhece. Deus nos quebranta e restaura. José pensou em desistir, ele já estava definido, vou desistir, vou abandonar, mas Deus fala com ele e ele volta atrás. O problema é que quando Deus está falando com a gente e a gente não volta atrás e a gente insiste em ir na direção errada, Deus está falando mais uma vez hoje, eu quero você para uma vida extraordinária, eu quero que você participe do meu projeto, eu quero que você abençoe vidas. Qual é a resposta que nós damos para Deus? Qual é a resposta que nós damos para Deus? Que Deus ele esteja olhando para os nossos corações agora. Ó Deus, obrigado, Pai,
porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, ó Deus, porque nós não podemos ficar acomodados, porque durante 59 anos o Senhor tem nos abençoado e continuará abençoando. Não nos permita nos acomodarmos, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, novos sonhos, que os nossos projetos estejam alinhados com os teus, aliás, que os nossos projetos sejam os teus projetos para nós. Assim, ó Deus, nós não viveremos frustrações se estivermos em obediência. As tristezas serão consoladas e transformadas em alegria. Aprenderemos a viver em contentamento todos os dias, apesar dos problemas. E se, ó Deus, alguém estiver aqui hoje vivendo um tempo de um beco sem saída, assim como José, não tinha uma solução humana plausível, não tinha. A solução legal só trazia morte. A solução humana só trazia morte. Mas o Senhor foi capaz de trazer vida através de José. Assim, ó Deus, nós hoje, se alguém, ó Deus, estiver no momento de um beco sem saída, não souber a solução, não vislumbra como acontecerá, como será possível que hoje o Senhor esteja, Deus, ó Pai, mostrando algo extraordinário. Ó meu Deus, temos cumprido a missão que o Senhor tem nos dado. Mas quando o Senhor nos desafia para algo extraordinário, maior do que a gente possa imaginar ou pensar, é difícil, Pai, mas nós queremos ser obedientes. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Abençoa, Pai, cada família, cada pessoa presente aqui. Em nome de Jesus, ó Deus. E ainda com os olhos fechados.